Senhores, boa tarde. Eu vou falar agora, apresentar para vocês a disciplina de mecânica clássica que nós vamos ministrar nesse semestre. Quais são os objetivos dessa disciplina? Essencialmente, aplicar a mecânica newtoniana em diferentes contextos mais avançados do que a gente aplicou em mecânica clássica 1. Então, não vai ter nenhuma grande revolução em termos de conceituais nessa disciplina. A gente vai aplicar mais uma vez, vários dos conceitos que a gente viu na primeira parte. Essencialmente as leis de Newton, a física newtoniana. E quais são esses contextos, né? Um caso mais que nós vamos tratar com bastante calma são os sistemas de partículas. Primeiro, de maneira bastante genérica, e num segundo momento, de forma mais específica. Tá? Então, inicialmente a gente vai discutir alguns conceitos chaves desses sistemas, né? Como que a gente vai tratar várias partículas simultaneamente. E na sequência a gente vai estudar movimento de corpos rígidos, que é um caso específico do sistema de partículas, onde a distância entre as partículas é constante no tempo. Tem muitos exemplos, obviamente, de sistemas de partículas. A gente pode pensar essencialmente quase qualquer corpo como um sistema de partículas. Tá? Nós vamos assumir na mecânica newtoniana um modelo não atomístico, né, em geral. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai pensar as partículas como pontos, né, essencialmente. E nós vamos poder pensar, em alguns casos, como um contínuo desses pontos, né, ou alguns casos um conjunto discreto de pontos, dependendo da situação. A gente vai estudar referenciais não inerciais. Por quê? Porque nos referenciais não inerciais, ou seja, aqueles referenciais que estão acelerados, as leis de Newton não valem. Elas têm que ser modificadas. Então, nós vamos adaptar as leis de Newton e nós vamos discutir várias forças fictícias que surgem nesse contexto, tá? Que não são forças reais. Elas são forças que surgem por a gente assumir que o nosso referencial é inercial, quando na verdade ele não é. O exemplo mais gritante do referencial não inercial é a Terra. Mas tem outros, né? Por exemplo, o carrossel, uma roda gigante, um foguete. Vários desses casos também têm que ser tratados com esse tipo de ferramental que nós vamos discutir. E finalmente a gente vai estudar sistemas oscilatórios. Nós vamos estudar primeiro o caso discreto, né, onde eu tenho uma rede ou um conjunto de osciladores, né, discreto. E nós vamos estudar o caso contínuo, cordas, basicamente. Então, nos dois casos, né, esses sistemas vão ter aplicação, por exemplo, na mecânica quântica, fortemente, né, porque tanto a corda como os sistemas discretos vão ter muita aplicação lá, porque os sistemas discretos eles emulam sólidos, tá? Então a gente vai discutir isso. Então várias coisas que a gente vai ver no caso clássico se repete no caso quântico, porque os sólidos em geral têm que ser tratados quanticamente. Então basicamente essa é a ideia. Então nós vamos passar por esses tópicos aqui, mas no entanto eu espero vencer, pelo menos parcialmente, né, todo o conteúdo. Bom, eu vou seguir aqui como é de praxe, né, o Mério, a edição de 2004. Às vezes o pessoal da área de biologia acha estranho que a gente use livro velho, né? Mas é que o Mério é um livro, né, é uma área que não evolui com tanta força assim. O Mério é, sem dúvida, um dos melhores livros para estudar mecânica clássica nesse nível que a gente está estudando. É um livro muito claro, muito bem escrito, né? É um livro quase universal, tá? Então vocês vão encontrar esse mesmo livro em vários outros contextos. Então, basicamente é para apresentar a disciplina, essa primeira gravação, e na sequência a gente vai começar então a estudar tópico a tópico.